iniciada na Ascensão mandou umas perguntas sobre Jesus. Eu vou tentar responder para vocês aqui, tá? Como foi o desenvolvimento de Jesus com o seu ego humano? Houve batalhas internas? Sim. Houve a dissolução do ego humano? Não. Dissolução, não. Unificação. Ele continuou sendo Jesus, atendendo por Jesus. Filho de Maria e de José, de Nazaré e tal. Continuou sendo Jesus. Ele sabia quem ele era, não sumiu. A diferença é que quem ele era servia a ele. 100% a ele. Só essa a diferença. Mas batalha tem. Você sabe qual a diferença de Jesus para nós? É que Jesus foi educado por essa mulher aqui, que é uma mestra, que é um espírito já lá da prateleira de cima. E José também, que é outro grande espírito. Os dois... Gente, a obra de Jesus, tudo que eu estou falando com vocês aqui, vocês encontram no livro Caminho da Ascensão, tá? Também está na nossa loja virtual. A obra de Jesus não era a obra de Jesus, era da luz. Ele foi designado por hierarquias acima dele para fazer o que ele fez aqui. Mas, para que tivesse sucesso, eles cercaram Jesus. Você vai nascer do ventre de uma ascensionada. Claro, também lá no ego, esqueceu de tudo, né? Era só Maria, esposa de José. Antes. E vai ser criado por José também, que é outro espírito ascensionado. Ela já sabia disso. Ela sabia. Gabriel falou para ela, ó, o que está no seu ventre aí é o Redentor de Israel. Ai, meu Deus, o Redentor de Israel está no meu ventre. Quando Jesus nasceu, Maria já sabia que Jesus era quem era. Ela já tinha consciência disso. Então José e Maria criaram Jesus debaixo dessa crença. Jesus ouviu a vida inteira: você é o Messias, você é o Redentor de Israel, você é o Filho de Deus, você é um Espírito de luz, é o Príncipe da Paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você é esse cara. Eles prepararam Jesus para ser quem ele foi. A maioria de nós não nasce de Maria. Né? 99,9% nasce de mulheres de bom coração, mas não são Maria. Não estão debaixo da crença que Maria estava. Não preparam a gente para ser o nosso melhor, porque não sabem, nem ela sabe. Maria já educou o cara ali, ó. Então a vida inteira, durante 30 anos, Jesus escutou o tempo todo: você é, você é, você é. Então, a formação da psique, da personalidade de Jesus foi toda embasada em ele ser o Filho de Deus. Não tinha nenhuma crença nele que duvidasse disso. Não tinha. Ele cresceu ouvindo isso, foi preparado para ser quem foi. E aos 30 anos, do 29 para 30 anos, foi quando, na pergunta aqui que segue, houve batalhas internas. Teve o processo dele, né? Eu acho que ele vai explicar isso no livro que ele vai trazer para a gente. Ele mesmo vai falar sobre isso. E chegou num ponto que ele rendeu, mesmo ouvindo da mãe dele, que ele era o Filho de Deus. Demorou 30 anos para ele ficar pronto. Numa época que não tinha internet, não tinha TikTok, não tinha nada disso para distrair, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha Matrix como vemos hoje. Tinha Matrix de outro jeito. Mesmo ali, sem distrações, com tempo para estudar, porque Jesus estudava muito, né? Maria ajudava ele. Aliás, José foi um homem que prosperou e ajudou Jesus a estudar, ajudou o irmão de Jesus a estudar também, aquele cara bacana, né? Tiago, a estudar e se transformar também num grande homem, na época, um grande doutor da lei que sabia muitas coisas, e já convivia com Jesus e já era aquela troca, né, de ensinamento, e vamos aprender aqui, vamos entender ali. Não tinha essas distrações. Eles estudaram, imagina numa época que só tinha galinha, cabrito, e não tinha luz, não tinha... 6 horas da tarde, tá todo mundo dormindo, né?
numa época que não tinha Vinícius França. Vinícius França não tinha nascido ainda não. Então, gente, não tinha nada disso. Eles só estudavam e comiam, bebiam e dormiam. A vida do ser humano era essa, não tinha mais nada. Mesmo tendo esse tempo todo para estudar, ele demorou 30 anos para ficar pronto. Mesmo já sendo um espírito da alta hierarquia, ele demorou 30 anos para chegar, não, agora está no momento. Deixa eu procurar meu primo João Batista e vamos começar o negócio. Como é que ele sabia que estava pronto? Porque ele já não tinha mais conflito, não tinha crença limitante, não tinha medo, não tinha... Ele não aceitou nenhuma proposta dos negativos, não aceitou nada. Então ele sabia que estava pronto. Minha fé é inabalável, minha paz é inabalável. Tenho conhecimento para dar de paulada em todos os fariseus, estudei a minha vida inteira, sei falar das escrituras aí como ninguém. Agora posso assumir, estou pronto. Aí veio o batismo, o Espírito Santo desceu, aí Jesus foi capaz de fazer o que ele fez para tentar acordar Israel. Não vou entrar nessa história de Israel agora não, tá? Mas Jesus não veio pela humanidade toda naquela época. Ele veio para Israel. Jesus era o redentor de Israel. Depois, a obra dele se estendeu aos gentios, que eram as pessoas que estavam fora de Israel. Mas a missão primária de Jesus era libertar Israel. Israel tem 2 redentores, 2 espíritos que lideram Israel. Jesus e Miguel. Miguel é o anjo do Senhor que protege Israel. Jesus é o redentor, é o pastor de Israel. A missão era salvar Israel. Depois passar para outras coisas. 30 anos Jesus levou para entender isso. E a gente aqui, cheio de distração, no mundo cheio de materialismo, de capitalismo, de etc e tal, filhos de pessoas que não são Maria nem José, e fica se cobrando? Tudo tem seu tempo, né, gente? A pergunta, Jesus teve apegos humanos na história de Jesus? Claro que teve. Jesus teve, gente, os seus processos, as paixonites, como todo homem, como todo adolescente. Faz parte da vida do ser humano. Em que idade ele soltou tudo isso? Aos 30 anos. E a pergunta também, para cada um de vocês, como tem sido lidar com isso? O pessoal já está dizendo aqui, né? Como é que é lidar com a ascensão. O meu processo, que já dura 6 anos, pauleira. Resumindo uma palavra, pauleira. Cresci muito, muito. Mudei muito, muito. Tem ainda que crescer, claro. Mas assim, é maravilhoso, é trabalhoso, é tudo junto. E é uma escolha que você faz todo dia. Todo dia. Essa oração de Maria não é só uma vez, não. Ela tem que ser o tempo todo. Porque enquanto houver ego atuando sem a unificação, ele vai tentar impor a vontade dele. Se você quer ser Cristo, seu trabalho é todo dia puxar a cordinha, puxar a cordinha, puxar a cordinha. Gente, eu só me tornei capaz de trabalhar com a MT, por exemplo, de transferir o CIEC da MT como médium, porque eu comecei a ascensão. Eu não tinha campo suficiente para canalizar a MT. Quem me deu essa capacidade, quem ampliou, claro que essa capacidade não veio comigo porque eu transferi a ascensão. Ela já estava no meu plano kármico trazer tudo isso. Mas eu não estava pronto. A ascensão abriu o meu campo para que eu pudesse ter condição de trabalhar com a MT e ajudar as pessoas. Senão, como é que ia fazer? A Solange está comentando aqui, ó, isso tudo tem a ver, vem em ressonância com o curso sobre Yeshua da Escola Círculo. Eu não conheço o curso, mas pelo nome parece que é muito legal, né? Yeshua, cada um fala de um jeito. Então, gente, terminamos as nossas questões sobre a ascensão aqui. Só tenho ideia do seguinte. Não vai ser exigido de vocês o melhor que vocês puderem dar, não. Vai ser exigido tudo. Para ser um Cristo, você tem que dar tudo. Tudo para o reino de Deus.
Minha orientação, amem. É o que eu escuto dele, às vezes quando eu sento ali fora, falo, mozão, me ajuda. Porque assim como eu guio os ascensionados da MT, alguém tem que me guiar, né? Alguém que está lá no processo tem que me guiar. E ele me ajuda. Ele fala, Vinícius, apenas amem. Tenta colocar em amor em todos os momentos. Onde você se sentir desafiado, você sentir raiva, desespero, tristeza. Sempre pergunta para você, como é que eu posso amar nessa situação? Como é que eu posso ser o amor nessa situação? Como é que eu posso expressar o amor nesse sentimento, nesse momento? Esse é o caminho. Amem, acima do medo, da dificuldade, do desespero, das crenças limitantes, porque o amor é a força que vai fazer com que vocês transcendam todas as limitações do ego a seu tempo, para abraçar essa unificação que todos vamos chegar nela. Mas cada um tem o seu tempo, tá, gente? Com ou sem MT, cada um tem o seu tempo. Perguntas. Quantas horas? Ah, obrigado. 21h30. Dá tempo de eu responder uma pergunta. Rosilene. Gostaria que falasse mais do mozão. Rosilene, será que eu tenho condição de falar? O que vocês querem que eu fale sobre o mozão? Porque a Clarice já colocou, que é outra iniciada na ascensão, já colocou aqui sobre amor. Amor e mozão é uma coisa só, né? O que vocês querem que eu fale sobre o mozão? Uma pergunta mais do que linda. Falar sobre ele para mim é fácil e é difícil, né? Porque tem um negócio. Claro, se eu puder responder, se estiver à altura do meu conhecimento, porque eu também estou aqui como aluno dele, como ovelha dele. Ainda vou chegar lá. Oi? Tem as mensagens canalizadas dele lá no YouTube, que eu já coloquei. Tem curso com ele, que é As Leis da Transformação Espiritual e a Alquimia da Consciência, que é ele e a Atena, juntos. Jesus, gente, a Dani colocou, é possível sair da dualidade aqui na terceira dimensão? Na consciência, sim, tá, Dani? Na tridimensionalidade, não. Porque a dualidade faz parte dessa dimensão. Sombra, luz, noite, dia. Então ela existe num contexto, num ambiente. Mas na consciência, sim. O ascensionado, ele sai da dualidade, porque ele se unifica. Não existe mais lá e aqui, é tudo eu. Deus está em mim. Eu sou Deus e Deus sou eu plenamente. A consciência da dualidade desaparece. Mas você continua vivendo no mundo dual, porque aqui o sistema é assim. Eliana falou que eu disse que Jesus tinha lutas, mas ele tinha ego? Tinha. O ego dele se chamava Jesus. A centelha divina é o espírito que estava nele. É a essência de Deus. Jesus é o nome do ego. Assim como Vinícius é o nome desse ego aqui. Caio ali, Eliana aí. Esse é o ego. Jesus tinha ego, mas ego rendido. Tá? Rendido. Tudo nele servia, sentia, cria, vibrava Deus. 100%. E quando ele sentia que não ia conseguir, na mesma hora ele rendia, de novo. Raquel, quando você sentiu que ela... Opa, peraí, Raquel. O quê? Eu perdi uma pergunta? É da Eliana, já respondi. Respondi agora. Quando você sentiu que ela era a base da sua existência, ela quem, Raquel? Só me responda a quem você está se referindo, tá? A Dani, se eu decidir ascensionar e entrar na frequência de Cristo, na certeza e estarei sendo protegida na quarta dimensão, pode valer a pena. Aí quem vai saber se vai valer a pena é você. Protegida você vai estar. Vai ter lutas, vai ter desafio, vai ter perseguição, porque você vai ser... uma pessoa no autoconhecimento, na espiritualidade, ela já está se opondo. Já está. Não tem jeito. Quando você assume a cruz do Cristo, então, minha filha, aí que o couro come. Agora, vale a pena, Dani? Eu diria para você que vale. Porque o seu nível de amor aumenta, seu nível de alegria aumenta, seu nível de fé aumenta, seu nível de luz aumenta.
você se sente cada vez mais perto dele, de Deus. Então, assim, vamos pensar no seguinte: vale ou não vale a pena estar cada vez mais em unificação com Deus, que é tudo de bom? Isso se reflete na nossa vida, gente. Essa graça dele, que é uma graça, transborda da gente para o mundo, para as coisas, para tudo. A Raquel falou de Jesus. Quando que eu sabia que ele era a base da minha... Ai, gente. Você sabe quando você fala assim de namorado, você está apaixonado? É assim que eu falo dele. É fácil, como eu falei, e é difícil. Os meus 4 anos de idade, eu já sentia que eu tinha vindo aqui para fazer alguma coisa para ele. Era inconsciente, era arquetípico, isso já estava em mim, né? Eu via uma imagem, um arquétipo de Jesus e já ficava assim, que homem lindo, que não sei, mãe, quem que é esse cara? Não esse cara, que eu não usava esse termo. E minha mãe falava assim, Papai do Céu. E eu queria ver o Papai do Céu, eu queria estar com o Papai do Céu, eu pegava a Bíblia para tentar, tudo quanto é filme de Jesus, eu queria ver, eu já tinha uma ligação forte, claro que faz parte da minha outra vida. Ele não gosta que eu falo sobre isso. Não, isso não convém que você fale, porque as pessoas precisam ouvir o Vinícius, é o que ele me diz. As pessoas precisam ouvir aquilo que você tem a dizer. Elas não precisam entrar em detalhes que às vezes podem confundir, podem colocar sementes na cabeça das pessoas. Mas tá óbvio, né, gente? Tá óbvio que eu conheço Jesus de alguma forma. A minha essência espiritual conhece Jesus. E então ele sempre esteve na minha vida, sempre esteve. Eu sempre quis, eu sentia que eu tinha vindo por algo em relação a ele, e eu senti que eu vinha fazer alguma coisa para ele. Tanto que eu fui num centro onde tinha um médium incorporado, eu ia benzer, minha mãe me levou para benzer, e o médium falou, eu não posso benzer esse menino, porque esse menino é dele, lá dele. Não posso tocar, é dele. Então, desde sempre, eu sempre soube que eu tinha vindo aqui para fazer alguma coisa por ele, e em nome dele. Aos 11 anos eu tive uma viagem astral, na qual foi me revelado pelos espíritos que eu tinha uma missão que ajudar muitas pessoas. Eu estava assim, numa fase muito difícil da minha vida, né? E eu falei, como que eu vou ajudar essas pessoas, sendo que eu estou precisando de ajuda, né? E hoje eu vejo que isso realmente se comprova. Então, eu sempre botei esse arquétipo. As pessoas falam assim, eu quero ser como fulano, eu quero ser como ciclano, eu quero chegar lá, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E eu falo, eu só quero ser como ele. Esses dias eu estava conversando com ele, porque, como eu falei, tem perseguição, tem momentos difíceis, tem desafios, como todo mundo. E eu não sei se eu vou conseguir falar, porque, né, difícil. Às vezes, no pior momento, assim, que eu tô, sabe, aquele... Você tá sentindo o lixo mesmo? Sim, porque todo mundo tem esse momento, né? Eu falo assim, nesse momento, me ajuda a ser... Porque tudo que eu quero é ser como você. Tudo que eu quero é sentir o que você sente. No pior momento de desespero, de tristeza, eu quero conseguir dizer com todo o meu ser que seja feita a sua vontade. Então, é o que eu falo para ele todo dia. E esse é o meu desafio, autoimposto. Eu sei que eu estou vislumbrando uma coisa muito alta, eu sei. Eu não estou querendo ser um astro do rock, do pop, do axé, etc. Eu abracei essa causa. Eu quero ser como Jesus. Não quero ser como ele exatamente, mas quero fazer tudo para cumprir a minha missão assim como ele cumpriu. Não estou dizendo que eu quero transformar água em vinho, não estou dizendo que eu quero ser morto na cruz, eu quero ser lembrado como mártir da Espírito. Não é isso, não, gente. Eu só quero sair desse planeta sabendo que eu consegui amar incondicionalmente. Que eu consegui fazer da minha vida um instrumento total da vontade dele, dos desígnios dele e não dos meus. Agora, eu sei que é um desafio. Eu sei que eu estou pisando numa terra bem complicada. Porque às vezes me vem, como todo ser humano, né, aqueles desejos, aqueles sentimentos,
aquelas inclinações que todos nós temos. E tem dia que eu tenho que sair lá para fora, mesmo assim, lá para o fundo do jardim, lá para o bar do pomar, lá, e falar, me ajuda, porque nesse momento eu não estou conseguindo ser você. E é tão difícil me reconhecer em alguns momentos onde eu não consigo ser ele, como ele, assim, eu fico envergonhado. Eu falo assim, nossa, não consegui amar como você, não consegui enxergar como você, não consegui perdoar como você. Aí eu sento lá e falo, me ensina. Porque é tudo que eu quero é amar com o seu amor, só isso. O dia que eu amar com o amor dele, eu vou me sentir a pessoa mais realizada do mundo. Pode ter certeza disso. Então, Jesus é isso para mim, gente. Ele é a minha inspiração. Meu mozão. Nosso, né? Agora tem mais uma mozona para fazer parte aí, ó, da nossa família cósmica. Pergunta: qual dimensão Jesus alcançou? Jesus alcançou a quinta dimensão, que é a unificação e tal, da quinta para a sexta. Aquele que estava, aliás, dentro de Jesus é muito maior do que a quinta, do que a sexta, do que a sétima, do que a nona. Olha, os Elohim, vou jogar uma aqui. Um dia eu falei para os Elohim assim, que dimensão que vocês estão? Vocês chegaram até a 16ª? 15ª, 16ª? Só responderam assim, bem acima disso. Então o que eu posso dizer a você, Jesus está bem acima de tudo aquilo que a gente entende aqui na Terra, como evolução espiritual. Ele nunca me disse exatamente, estou nesta dimensão aqui. Mas eu posso dizer a você, está bem acima da quinta, da sexta, da sétima, porque ele é um ser que representa a chama do Cristo. Ele trouxe a energia do Criador e personificou Deus na matéria. Alguém para fazer isso, para personificar Deus, gente, tem que ser um ser extraordinário, né? Tão lindo falar de Jesus, gente. Nossa, eu agradeço a vocês pela oportunidade de ter falado sobre ele aqui hoje. Eu não me canso, a gente já deve ter passado de 1h20, né? Aí, 1h10. E eu tô cheio aqui de amor, de entusiasmo para falar disso, porque é uma coisa que não cansa, assim, falar dele para mim realmente é como falar de alguém por quem você está apaixonado. E por ele pode, né? Apaixonado por pessoas do mundo, não. Mas por ele merece todos os nossos bons sentimentos, todas as nossas reverências, todo o nosso reconhecimento, toda a nossa dedicação, porque ele deu tudo de si para nos ajudar e continua dando tudo de si para nos ajudar. Tudo que eu acho que a gente pode fazer e precisa fazer é a mesma coisa. Então, que a gente consiga, no nosso tempo, da nossa forma, dar o nosso todo para o todo. Quem chegar nesse nível, ascensionou. A gente está caminhando, a gente vai chegar lá. Solange, faz um curso para entrar nesse caminho. Tipo, eu já pensei, Solange, em pegar o Caminho da Ascensão, que é o livro, e fazer um curso com ele. Eu acho que seria maravilhoso. Não sei se eu vou ter condição de fazer curso aqui, eu começar uma choradeira danada. Tem pergunta que eu não vi aí? Mas é um assunto maravilhoso. Rosângela, desculpe a pergunta. Rosângela, já vi sua pergunta, não foi ignorante não, foi muito, muito boa. Mas o que deu errado e ele, Jesus, foi crucificado? Nossa, Rosângela, sua pergunta é muito boa. De verdade, tá? Porque muita gente pensa assim, Jesus era puro amor, unificação com o Criador, por que ele morreu? Se a gente atrai tudo, por que ele atraiu aquela situação para a vida dele? Você sabe por que Jesus morreu? Ele não morreu para salvar a gente não, porque a gente não precisa de salvação não. A gente já está salvo, nós somos eternos. Claro que o sacrifício dele é um memorial para que façamos a mesma entrega. Tá bom, gente?
Ele se ofereceu completamente para servir de sacrifício e referência para nós. Porque Jesus sabia que não era lutando que se vencia Roma. Ele morreu pelo que ele acreditava. Ele morreu, ele escolheu, preferiu morrer do que lutar e do que usar a força da espada para mudar uma coisa que não se muda com a força da espada. Jesus acreditava que só uma coisa, que era o amor, podia libertar o ser humano. Então, entre negar isso e morrer em nome disso, esse homem maravilhoso escolheu morrer em nome disso. Para quê? Para que pessoas como eu e você, aqui hoje, ao nos lembrarmos dele, a gente possa nutrir o nosso coração dessa certeza. Ele foi tão divino que conseguiu provar que só o amor mudava tudo, até no pior momento dele. Até no pior momento dele, ele provou que ele estava certo. Por que ele não desceu da cruz e acabou com todo mundo? Porque ele sabia que a violência não muda. Matar não muda. Bater não muda. A justiça com as próprias mãos, olho por olho, dente por dente, não muda. Só o amor muda. Ele provou isso, sabe como? A gente hoje, 2000 anos quase depois, ainda é impactado, ainda é transformado, ainda é purificado pelo exemplo, pela história, pela entrega, pelo amor que ele sentiu, por tudo que ele vibrou, por tudo que ele foi. Então ele estava certo. Só o amor mudava tudo. E até hoje, esse amor dele, que foi até o fim, muda tudo. Quando eu estou no meu pior momento, de quem que eu lembro? Do amor dele, que foi forte até o fim. Quando você estiver no seu momento, no seu pior momento, de quem que você pode se lembrar? Do amor dele, que foi forte até o fim. Para servir de exemplo para mim e para você. Para mostrar para mim e para você que não se muda esse mundo lutando com as próprias mãos. Mas o único caminho para mudar tudo é amando. É por isso que ele morreu. Ele morreu para validar aquilo que ele acreditava e acreditou até o fim. Então, em nome do amor dele, nós temos a base mais do que sólida para ter a certeza de que é só o amor que transforma, né? Elisa falou de José Saint-Germain. Os estudiosos da fraternidade branca falam que sim. Se eu acredito que Saint-Germain é Jesus, não acredito. Acredito sim. Que foi, perdão, gente, falei errado. Saint-Germain foi José. Acredito, não duvido, porque por que eu vou duvidar disso? Se eu tenho certeza, não. Mas acho que pode ser sim, acredito, eu nunca contestei essa afirmação, não. A gente entende Saint-Germain como José, né? Eu já conversei com Saint-Germain e acredito sim que ele foi José. Acredito sim. E ele está ajudando Jesus também, né? É um dos mestres que ajuda Jesus. Gente, eu acho que eu vou encerrar agora, né? Que já está tarde. Muito obrigado pela participação. Eu tenho que encerrar. Se eu não encerrar, a gente vai, né? Vai que vai. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de falar de um tema assim que é simplesmente maravilhoso. Eu termino essa live muito feliz, muito grato, muito impactado por tudo que a gente conversou durante esse tempo todo. E o que eu diria para vocês? Vou voltar lá no início, né? Amém. A gente já tem um exemplo aí, mais do que maravilhoso, de que é só o amor que resolve tudo, né? Quando você não souber o que fazer, ama. Quando você não souber como agir, ama. Quando você se sentir amedrontado, ama. Quando você sentir desespero, ama. Deixa eu ver só quem sugeriu. A Tânia faz uma breve meditação para acabar. Vamos fazer o seguinte, então. Coloca a mão no seu peito aí. Para a gente fechar. Coloca a mão no seu peito. Respira fundo. Quando você respira fundo, você sente esse movimento do corpo, mas aqui, no centro do seu peito, está a sua alma e está a energia do Criador, da centelha divina. Se você puder,
Fecha seus olhos. Eu não vou fechar porque eu estou guiando vocês aqui. E fala assim para você: que tudo em mim seja amor. Experimenta o que você sente quando você fala isso para você. Nas minhas fraquezas, que eu seja amor. Nas minhas dificuldades, que eu seja amor. Quando eu não souber o que fazer, que eu seja amor. Quando eu me sentir perdido, que tudo em mim seja amor. Quando eu me sentir ameaçado pelos meus inimigos, por aqueles que me perseguem, que tudo em mim seja amor. Eu não vou levantar a espada, eu não vou lutar contra eles, eu vou amar, porque eu quero que tudo em mim seja amor. Nas dificuldades da minha vida, do dia a dia, na escassez, na falta que eu atravesso, nos infortúnios, nos problemas, que tudo em mim seja amor. Porque no amor eu tenho força, no amor eu tenho recursos, no amor eu acesso a essência de quem Deus é. Quando eu amo, eu escolho ser Deus. E quando eu escolho ser Deus, tudo me é possível. Fica nesse amor, tá? Gratidão a todos vocês mais uma vez. Um beijo grande. Termino com os olhinhos cheios d'água. Sinal que foi bom. A gente se vê na próxima live, tá? Tchau, tchau.